Deus, a nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, o nosso pecado, reconhecemos tantas coisas, Senhor, que temos feito em desagrado ao Teu nome, à Tua vontade. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar e que o Senhor nos ajude, Senhor, a prestarmos este culto a Ti. Pedimos também, Senhor, que o Senhor direcione o Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor fale conosco, que haja transformação na nossa vida, que, ó Deus, possamos sair daqui crentes melhores, ó Deus, pessoas melhores, esposos e esposas melhores, filhos e pais melhores, profissionais melhores. Ajuda-nos, ó Deus, a, de uma forma mais precisa, obedecermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco e abençoa-nos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, alguns avisos rápidos, ok? No sábado, no dia 6, às 17 horas, vai ter uma reunião com o Departamento de Ação Social. Então, todo mundo que faz parte do Departamento de Ação Social, você tem um compromisso, você precisa estar aqui porque vai ser a primeira reunião do ano e algumas tarefas, na realidade, alguns alvos vão ser colocados. E a gente gostaria da participação de todo mundo. Se você não tem o seu nome lá na lista, mas você gostaria de participar, você pode ir também nessa reunião, não tem problema, tá bom? Pessoal, amanhã é aniversário da Susan, vai fazer 5 aninhos. E na quarta-feira a gente queria convidar a igreja para comer um bolinho aqui com a gente. Então a gente está anunciando domingo, se você puder, eu sei que muitas pessoas estão trabalhando, tem muitos compromissos, mas se tiver condição, além de orar com a gente na quarta-feira, vai ser algo bem simples, mas a gente não queria deixar passar esse momento importante da família. E como vocês são nossa família também, então a gente queria que vocês estivessem com a gente. Na quarta-feira, depois do culto de oração, tá bom? Pessoal, eu queria louvar a Deus por um motivo, gostaria que vocês louvassem a Deus comigo. Não sei se vocês têm notado a falta da Márcia, da Heloísa, das meninas, mas aconteceu um problema gravíssimo no carro do Leandro, na vinda para cá. Há uma suspeita de que realmente o motor tenha travado, tenha fundido, tenha acontecido alguma coisa grave. E aí ele veio de carona com o Gui, né? Ele e o João. E o Gui foi o salvador que trouxe o povo aí para cá. Mas as meninas não puderam vir porque agora eles voltariam de ônibus. Mas é nesse ponto que eu quero louvar a Deus, porque nós já estávamos orando por isso. E os irmãos também, muitos já tinham orado por isso, já estavam orando por isso, para que Deus pudesse conceder o outro carro ao irmão. E antes mesmo da gente orar mais, Deus já concedeu. Hoje, conversando com o nosso irmão lá de Amparo, com o Júlio, esposo da Sandra, e aí o Júlio ele fez uma coisa assim, que é uma coisa de irmão para irmão mesmo, de pai para filho, uma coisa assim sobrenatural. O Leandro falou: olha, eu não vou poder te dar aquela entrada que eu gostaria, e eu não sei quanto de parcela eu vou poder pagar. Ele falou: pode vir buscar o carro. Então hoje o irmão vai voltar de carro novo para casa. E aí a gente precisa louvar a Deus. Deus deu aí um Renault para o irmão. Eu estou feliz que os meus seminaristas têm um carro melhor do que eu, né? Então é uma benção isso daí. Deus é sobrenatural. E eu quero louvar muito a Deus pela vida do Júlio, que realmente foi irmão ali nessa situação. E agora a gente precisa orar para que Deus possa enviar os recursos, para que ele possa pagar o irmão mais rápido possível. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por isso. Do interesse da liderança, pensar em alguma ação como igreja, pensando no Leandro, mas eu queria que você pensasse como crente, você e a sua família. Se você tem sido tocado por Deus para abençoar o irmão, vá lá e abençoa o irmão, independente
de alguma ação conjunta da igreja. Você tem liberdade para ir lá, olha, irmão, tenho sentido esse incômodo no meu coração e eu quero abençoar o irmão aí, toma uma oferta, que Deus te abençoe. Tá? Então você tem liberdade individualmente, você como família, de abençoar o irmão, independente de alguma ação promovida pela igreja, tá certo? Nós como liderança a gente quer fazer, estamos conversando sobre isso, hoje mesmo nós já conversamos sobre isso, mas você tem liberdade para fazer, para tomar alguma ação que você queira como família. Isso é ser crente, tá certo? Você tem liberdade de fazer isso. Então, queria louvar a Deus por isso. Vem aqui, Leandro, aqui rapidamente. Eu vou pedir para que você fique de pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa bênção, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que Deus nos dá. Deus tem saídas que nós não sabemos, né? Até ontem à noite a gente não sabia que Deus ia fazer. Também agradecer, o Lira, vem aqui por favor, o Lira conhece também o nosso irmão lá, para que Deus abençoe o irmão e também nos dê condições. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Tudo que possa acontecer aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, Senhor, te louvamos, Senhor, porque sabemos que a Tua mão poderosa, Senhor, esteve presente, Senhor, nessa situação. Por isso somos gratos a Ti, Senhor, pela forma com que o Senhor age, pela forma, Senhor, que o Senhor manifestou, Senhor, o Teu amor através do Júlio, Senhor, na vida do Leandro. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Que esse carro, Senhor, seja usado, Senhor, e dedicado, Senhor, para que ele possa ser útil, Senhor, na Tua obra, Pai. Por isso abençoa a vida do Leandro. Faz, Senhor, com que eles possam viajar sempre em segurança, ó Pai. Nesse momento também, Senhor, eu peço pela vida do Júlio, Senhor, da Sandra, das meninas, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, ricamente, que a forma, Senhor, com que o Senhor tocou no seu coração, Senhor, somos gratos a Ti, e que o Senhor possa cuidar, Senhor, da vida dessa família, que essa família, Senhor, possa ser cada vez mais abençoada por Ti. Por isso, Senhor, Te louvamos, Senhor, porque vemos, Senhor, o Teu poder agindo, Senhor, em nosso meio. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Podem sentar, irmão, Deus abençoe. Podem sentar. Irmãos, olha, domingo que vem nós vamos ter um programa especial aqui de Páscoa. Então vale a pena os irmãos estarem convidando visitantes, vai ser um musical, vai ter participação do coral também, participações individuais. Nós vamos ter uma mensagem especial pensando na questão da Páscoa. E nós vamos também ter a ceia do Senhor, comemorando esse momento importante. É bom lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado nesse feriado de Páscoa. E é isso que a gente comemora como cristão, não só a sua crucificação, mas a sua ressurreição. Uma vez eu falei sobre isso, são os dois vazios que nos preenchem. A cruz vazia e o túmulo vazio. Esses vazios nos preenchem, nos enchem e fazem com que a nossa vida tenha um novo significado. Então convido os irmãos para participarem conosco no domingo que vem, no mesmo horário aqui do culto de Páscoa, um culto especial. Nós queremos agradecer a Deus por isso. Tá certo, meu povo? Quero lembrar os irmãos, na quinta-feira nós temos tido trabalho lá na colina dos IPs. Eu quero convidar o irmão para participar lá com a gente, tem sido uma bênção. Nós temos uma equipe que está trabalhando, mas toda a igreja pode participar lá, não só o pessoal da equipe. Toda quinta-feira, 19 horas, tem trabalho lá na colina, é importante você participar lá. Tá bom, meu povo? Vou pedir para que você se coloque de pé agora. E que você dê um abraço bem apertado no irmão que está do seu lado. Isso.
Som. A gente vai tocar 2 vezes o refrão. Boa noite, irmãos. Os irmãos podem sentar, por favor. Podem sentar. Nós gostaríamos de cantar uma música que eu acredito que seja nova para muitos dos irmãos. Então eu gostaria de ensiná-la. Quero cantar uma vez ela, nós vamos cantar uma vez, 2, e depois eu quero convidar você a se colocar de pé e a cantar com a gente. É uma música que exalta a Deus, uma música que o adora, uma música que fala daquele que saiu do seu trono de glória e se fez homem, se fez servo, sofredor, por amor a mim e a você, que um dia morreu numa cruz, mas que não ficou morto, ele venceu a morte. Nós vamos louvar Ele com essa música. Nós vamos começar com o refrão, ok? Vou cantar 2 vezes o refrão para que a igreja aprenda. Depois a gente vai cantar ela do começo. Pode ser assentado mesmo, ok?
Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Vamos colocar em pé? Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Que alegria, irmãos, estarmos hoje aqui louvando a Deus mais uma vez, podendo engrandecer esse nome do Cordeiro de Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. E para nós é um privilégio, eu me sinto realmente muito privilegiado de estar aqui hoje, porque eu penso, poxa, o Deus criador de tudo, do universo, Ele que tudo fez, que tudo formou, que fez a chuva, que fez o sol, enfim, esse Deus se preocupa comigo, se preocupa com você. Esse Deus cheio de glória, Ele se preocupa comigo e com você. Esse Deus que é digno de receber todo o nosso louvor, amém? E por isso, que nós possamos hoje render a Ele o nosso melhor louvor. Se você entrou aqui hoje com alguma preocupação, deixa de lado. Agora é o nosso momento de louvar a Deus, amém? Então, renda o seu coração a Ele agora. Vamos cantar ao Deus que é digno de receber toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Você também que entende e que após já ter entregue o seu coração, também entende que você louva a Deus com os seus recursos. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazê-la aqui na frente enquanto nós cantamos o hino de número 2. Você que é nosso visitante, fique tranquilo, né? Esse momento é para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. Portanto, louvam a Deus também com os seus recursos. Portanto, você que nos visita, fique à vontade. Amém? Pecadores, não podemos ver.
digno de toda honra, digno de toda glória, Rei de receber hoje louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Nosso Deus é santo, amém? Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de receber hoje. Por isso ouve, ouve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Mais uma vez, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Irmãos, eu tenho um motivo que eu gostaria de louvar ao Senhor junto com a igreja nessa noite. Irmãos, saiu o alvará da construção. amém. Então nós já enviamos para o engenheiro para fazer o projeto estrutural. Daqui a pouco a gente vai para o nosso local que é temporário, porque pelo que eu estou vendo já não vai caber. Então glória a Deus por isso, nosso Deus merece ser louvado. Amém. E agora vamos continuar orando para que Deus nos abençoe para que a gente possa ir. Nós já estamos planejando em colocar uma telha que não vai fazer esse barulho. Isso nos faz almejar ainda mais, querer estar lá no templo. Mas é bom lembrar que o nosso objetivo é adorar ao Senhor, salvando os perdidos e edificando os salvos. Esse é o alvo da igreja. E é para isso que a gente vai trabalhar. Amém? Amém. Amém, irmãos. A caminhada cristã muitas vezes não nos deixa isentos de sofrimentos, de dores, de dúvidas. E diante de tudo isso, muitas vezes nós nos entristecemos. Mas nós sabemos, como foi dito no início, o Senhor é o Deus Criador, Ele que tudo fez, tudo criou. E Ele não nos promete que nós estaremos isentos de qualquer sofrimento. E muitas vezes nós desanimamos, em alguns momentos nós nos entristecemos, como já foi dito, mas em nenhum momento nós podemos duvidar desse Deus, amém? Amém. Por isso, se você tem hoje algo em seu coração, se você entrou aqui com algum problema, ou mesmo se durante a sua caminhada você tem encontrado dificuldades, poxa Deus, em alguns momentos como é que isso me vem à cabeça? Como pode um pensamento tão ruim como esse? Eu que me vejo como um cristão, mas isso, irmãos, é o nosso coração. Por isso que a caminhada cristã é um crescimento. E nós nunca chegaremos à perfeição como foi Jesus, mas Ele é o nosso padrão. Mas em alguns momentos nós percebemos detalhes em nós que nos entristecem. Portanto, peça hoje para que Deus esquadrinhe o seu coração. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nem nós sabemos que é errado, mas peça para que Deus,
lá no seu íntimo, possa trazer isso a você, para que Ele sonde o seu coração. E assim que isso vier, peça para que Ele te ajude a colocar isso em prática, porque Ele sim é o farol, Ele sim é aquele que nos conduz. Portanto, que essa oração, que essa canção não seja apenas uma canção, mas façamos dela uma oração, amém? Quero ser usado da
ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, não cessarão os seus frutos, viverá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe dedicamos, Senhor, a nossa vida, dedicamos ao Senhor, ó Deus, nossas ofertas, nossos dízimos, dedicamos ao Senhor, ó Deus, nossos dons e talentos, e queremos também dedicar ao Senhor a nossa gratidão. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem operado em nosso favor. Está muito claro, ó Deus, para nós que a Tua mão tem nos favorecido, e queremos Te agradecer por isso. Ó Deus, temos percebido os Teus livramentos, os Teus socorros, os Teus cuidados, os presentes que o Senhor tem nos dado, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, a proteção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ó Deus, eu quero Te louvar e queremos como corpo adorar o Senhor e agradecer ao Senhor por tanto benefício que o Senhor tem nos dado. Mas, ó Deus, junto com outros irmãos aqui, nós também queremos rogar ao Senhor pela Tua misericórdia. Ó Deus, eu quero pedir uma bênção especial pela saúde das nossas crianças. Várias passando por gripe, garganta inflamada, essas coisas que são de criança. Mas nós pedimos que o Senhor possa estar interferindo, curando, abençoando, protegendo. Que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas. Também outros irmãos aqui passando por dificuldades na área de saúde. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos que o Senhor conhece o nosso organismo, porque é o Senhor que nos fez. Pedimos que o Senhor possa interferir na nossa história, que o Senhor possa abençoar a nossa saúde. Abençoa teu povo, que o teu povo seja um povo saudável, Senhor, nessa terra. Ó Deus, queremos te pedir também por vários irmãos que estão passando por perseguições. Ó Deus, dê livramento e que o Senhor faça justiça, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha abençoar as famílias, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família, trazendo harmonia, trazendo prosperidade, trazendo amor, trazendo, Senhor, realmente que cada casa aqui seja construída tendo a Tua palavra como base. Ó Deus, abençoa também o Teu povo que precisa de respostas, de direção, que talvez em algum momento de aperto não está vendo saída. Ó Deus, sabemos que o Senhor sempre tem um escape. Sabemos que o Senhor abre portas onde nós não vemos. Pedimos que o Senhor possa fazer isso, ó Pai,
pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor faça eles prosperarem e que eles possam aprender as lições. Se existe alguma atitude que precisa ser modificada, que o Senhor mostre. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E ó Deus, que quando prosperarmos, possamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Continua tomando nas Tuas mãos cada pedido. Peço que o Senhor converta, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem. E que o Senhor traga de volta aqueles que estão longe. Que o Senhor visite o enfermo e o encarcerado. E que o Senhor possa estar abençoando cada igreja dessa cidade. Que cada igreja possa andar segundo a Tua palavra e possa ser abençoada pelo Senhor. Pedimos pelos pastores, ó Deus, que o Senhor possa estar dando santidade aos pastores. Que o Senhor possa desmascarar os falsos e abençoar os verdadeiros. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir essa cidade aos Teus caminhos e que o Senhor use das igrejas do Senhor aqui, as verdadeiras igrejas do Senhor aqui, que o Senhor as use como instrumentos de salvação para esse povo de Serra Negra que anda, Senhor, em trevas e às vezes nem percebe. Ó Deus, converte essa cidade para o Senhor. Abençoa Teu povo aqui, protege, livra de todo mal. Abençoa-nos, ó Deus, e continua falando conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Deus já pode sentar. Posso chamar as crianças? Dá prosseguimento? Apresentação. Então, cara, eu não sei se a gente vai fazer porque ele não conseguiu chamar os parentes. Pessoal, eu queria dar boas-vindas aos nossos visitantes. Estou vendo alguns rostos novos, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós temos uma visitante ilustre, que eu não vou apresentar ainda publicamente, que é a Manu, tá bom? A gente vai fazer a apresentação, vamos tentar fazer no outro domingo, agradecendo a Deus aí, nós queremos que os familiares estejam presentes. A Manu está presente aqui, está visitando a igreja pela primeira vez, e aí no outro domingo a gente vai fazer a apresentação dela. Então, queria agradecer aos visitantes e também louvar a Deus pela presença da Manu aqui, que está com a gente. A mamãe está bem. Daqui a pouco está na hora do almoço, ela vai ter que sair, então tem que aproveitar enquanto a mamãe está aqui, né? Já está na hora da janta. Já. Vou pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto. Nós vamos orar por elas. Aí, segura o tripé, que lá vem a Débora. Isso. Muito bem. Cadê o Mateus? Tá dormindo? Tá bom. Eu bem fui visitar a Mariana, e a Mariana me mostrou a Manuela, a irmãzinha dela. Olha que lindas nossas crianças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças. Ó Deus, que essa igreja possa continuar na tarefa de levar os pequeninos até o Senhor, como o Senhor nos disse. Ó Deus, que possamos levá-las através do Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor possa conduzi-las ao Senhor, que elas tenham um encontro real contigo, aquelas que ainda não tiveram, e que o Senhor abençoe os professores nessa tarefa tão especial e importante. Aceita, Senhor, o culto, abençoa elas, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Ok, podem ir. Tia Claudete gosta de ser professora mesmo, né? Não aguenta só ficar durante a semana. Está participando aí, que bom, né? Estava compartilhando com alguns irmãos que Deus tem nos dado uma bênção, Deus tem aumentado o povo dele. Eu lembro que quando nós chegamos aqui éramos 16 irmãos, né? E 10 anos depois já somos mais de 100 participando e congregando juntos. Mas isso já nos dá um trabalho extra. Mas eu estava conversando com uma irmã, outro trabalho extra é porque a gente, quando vem aqui expor a palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, porque o autor da obra está nos ouvindo. Então a gente precisa falar exatamente como ele disse.
E por outro lado, que nós temos tido expositores da Bíblia excelentes, né? Então a gente tem que manter o nível, senão fica esquisito. Eu quero louvar a Deus por isso também. Nós estamos fazendo uma série que estamos chamando O Justo Viverá pela Fé, tem a ver com o tema que é saltando nos braços de Deus. Cadê ela? Aê! Estamos fazendo essa série chamada de Heróis da Fé, e hoje a gente vai estudar a primeira parte dentro daquilo que está lá em Hebreus capítulo 11, aquela galeria dos heróis da fé. Nós vamos separar duas mensagens para o grande homem de Deus chamado Abraão. Hoje, então, a gente vai estar vendo a primeira parte da vida de Abraão. Nós não vamos estudar expositivamente, obviamente, mas nós queremos olhar com atenção aquilo que chamou a atenção do autor de Hebreus. Nesse capítulo 11, o autor de Hebreus ele vai dar uma definição de fé. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que não se veem. E ele vai usar a vida de alguns homens de Deus para ilustrar isso. Essa ideia de que a fé é aquela razão diferente da razão humana, é uma razão divina, é um jeito divino de pensar, de perceber a vida, de perceber as coisas. A fé é o conjunto das nossas certezas, do que Deus é e do que Ele disse. E nós vamos olhar então uma parte da vida de Abraão. Eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11. É a parte que nós temos estudado das Escrituras. Nós vamos hoje olhar do versículo 8 até o versículo 16. Ok? Eu gostaria que nós lêssemos primeiro, e depois continuássemos. Vamos ler. Meu irmão, por favor, acompanhe comigo. Hebreus 11, do versículo 8 até o versículo 16, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como na terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por isso também pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, que é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Precisamos, ó Deus, entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua direção, o Teu conselho, a Tua ordem para nós nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor olhe para os nossos corações e que o Senhor encontre aqui corações dispostos a querer obedecer o Senhor de verdade. Ó Deus, eu peço pela Tua misericórdia pelo pregador, Senhor. Usa ele, Senhor,
com o teu poder, para transmitir com fidelidade o que o Senhor quer. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Acho que vai ter que fazer alguma regulagem, que o som está dando uma microfonia no final. Irmãos, quando ele vai falar de Abraão, a gente tem tanta coisa bonita na história de Abraão. A história de Abraão, ele ocupa quase a metade do livro de Gênesis. A história de Abraão, ele vai do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25 de Gênesis. Obviamente, nós não vamos ter condições de fazer aqui numa mensagem exposição, ou em duas, a exposição da vida de Abraão. A gente precisaria de várias mensagens, porque temos muitas lições para aprender, foram muitos momentos importantes, muitas histórias incríveis, sempre com um desafio para nós, com aplicações importantes para nós. Mas da perspectiva do que nós estamos estudando, que é sobre a fé, o autor de Hebreus, ele pensou algumas coisas importantes e ele quis usar isso como, ó, isso aqui é fé. E uma história, quando ele vai falar sobre a fé de Abraão, ele começa falando que Abraão foi chamado. Pela fé, quando Abraão foi chamado, obedeceu. Gente, o exemplo da fé de Abraão, ele começa numa cidade, a grande cidade de Ur, dos caldeus, que fica na Mesopotâmia, que é essa parte aqui, onde hoje nós chamamos de Golfo Pérsico. Ali, Ur hoje ficaria no Iraque, tá certo? Não no Kuwait, como alguns estudaram. Fica no Iraque, tá vendo ali a cidade de Ur? Aqui, ó. Então, ali fica a grande cidade de Ur. Ur foi uma cidade muito importante, ela era uma grande cidade na época de Abraão. Por que é importante nós olharmos isso, irmãos? Porque quando a gente olha o contexto onde estava Abraão, a gente tem que entender que ele vivia na capital do mundo, numa grande cidade, onde trazia uma série de tecnologias e conforto, que sair dessa cidade seria um ponto negativo para ele. Era uma cidade extremamente grande. De acordo com uma estimativa, Ur foi a maior cidade do mundo de 2030 a 1980 a.C. E alguns autores entendem que Abraão viveu nessa época. Sua população era de aproximadamente 65 mil pessoas. Aí você fala, mas é o dobro aí de Serra Negra, um pouquinho mais. Irmãos, pensa 2.000 anos antes de Cristo. Uma cidade desse tamanho era gigante, era gigantesca. Ter concentrado pessoas do gênero humano, 65 mil pessoas vivendo no mesmo lugar, isso era realmente algo extraordinário. Ela era uma cidade economicamente grande também, porque ela tinha um porto muito grande. Esse porto ele é estudado até hoje, ele é conhecido porque dizem que por causa desse porto houve um desenvolvimento econômico grandioso na cidade de Ur. Pode ver que você vai perceber que quando ele sai de Ur, ele já era muito rico. Abraão já tinha muita riqueza, muitos rebanhos. Isso foi adquirido enquanto ele ainda estava na cidade de Ur. Tá? Deus o abençoou, sim, o abençoou muito, Deus multiplicou, mas ele já era uma pessoa muito importante e já tinha muita riqueza. Era uma cidade onde tinha historicamente sendo estudado, havia uma religião muito importante. Ela era centralizada e também politeísta. Então a religião já não eram mais aqueles movimentos tribais aqui e acolá, mas aqui já havia um grande templo e um conjunto de templos ao redor. E essa construção, a sua base ainda existe até hoje. Você pode ir lá e visitar lá no Iraque. Tá? Isso é uma demonstração de como eles valorizavam a religiosidade.
Possivelmente o pai de Abraão era um homem religioso, isso vai ser contado nas Escrituras também. A cidade ela era desenvolvida tecnologicamente e havia um desenvolvimento na área de irrigação. Você fala, mas todo mundo faz irrigação, mas naquela época não havia tanta tecnologia nesse sentido. Tá? Então, uma cidade que possuía um sistema de irrigação era uma cidade extremamente desenvolvida e próspera. Porque o sistema de irrigação fazia com que a cidade produzisse alimentos para vender fora da época. Então não havia mais aquele negócio de esperar o momento certo. A irrigação fazia com que a cidade fosse fértil a qualquer momento do ano. Ela era também desenvolvida no seu código de leis. Existem fragmentos desse código de Ur-Nammu que antecede 300 anos. Em 300 anos antecede o código de Hammurabi, que é um código famosíssimo em termos de lei. Você vê, olha, que nação, que povo, já bem avançado em termos tecnológico, religioso, em termos também da sua composição legal. Agora é interessante, porque nesse contexto, imagina esse homem rico, vivendo numa cidade próspera, onde ele tinha tudo para dar certo, ele teria muito dinheiro, seu pai era um homem grande, no sentido econômico também, era uma pessoa rica, era uma das pessoas que lideravam a cidade. E nesse contexto, Abraão estava ali muito bem, Abraão tem um encontro com Deus. E a ordem que Deus dá para Abraão, basicamente era composta de 3 tarefas. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente lá em Gênesis, no capítulo 12. Nós sabemos que ele estava na cidade de Ur, quando ele recebeu esse encontro, quando ele teve esse encontro com Deus, porque no Novo Testamento, lá em Atos, no capítulo 7, Estevão vai falar sobre isso. Estando o nosso pai Abraão na cidade de Ur, dos caldeus, ele tem esse encontro aqui. E aqui nós estamos olhando o que Deus disse para ele. Ora, disse o Senhor a Abrão, percebe que o nome dele ainda não tinha sido alterado ainda. Tá? Abrão significa pai grande, grande pai. E Abraão significa pai de grandes nações. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Interessante o convite de Deus. Irmãos, imagina o que Deus está falando para Abraão. Olha, abra mão de toda a segurança, conforto e perspectiva de prosperidade que você tem. Abra mão disso tudo e sai. Para onde? Eu vou te mostrar, não vou falar ainda. E vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a primeira parte. Mas é interessante, porque Deus diz isso para ele, diz também, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abraão, seja você uma bênção. Você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, é incrível, porque Deus chama Abraão, sai disso tudo, perde toda a tua segurança, abre mão ali da casa do seu pai, do conforto que você tinha dos seus parentes, abra mão ali de toda a perspectiva de riqueza e prosperidade que você vai ter, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Gente, isso é marcado para Abraão como demonstração de fé, porque Abraão simplesmente foi. Deus faz um convite desse para Abraão. E ele foi.
Por que isso é uma demonstração de fé? Porque ele tinha convicção de que aquele que o convidou, aquele que o chamou, era capaz de segurá-lo, de protegê-lo, de guardá-lo, de fazê-lo prosperar. Por uma outra direção, que não fosse aquela direção normal da família, da cidade. Ele sabia que Deus o podia abençoar por ele. Ele teve essa noção e por isso ele obedeceu. Irmãos, esse texto de Gênesis ele é um texto muito importante para nós. Eu gostaria que nós investíssemos alguns minutos aqui. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ter o início de uma profecia, onde Deus diz para a serpente: olha, serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a mulher, o teu descendente. Ou seja, aqui ele fala que a descendência da serpente teria uma inimizade com um descendente de mulher. Nós entendemos que ali já é uma profecia sobre o Messias. Ali Deus já está prometendo que viria alguém que seria machucado pela serpente, iria ser machucado no calcanhar, mas esse que viria pisaria na cabeça da serpente, colocando um fim definitivo nas obras dela, naquilo que ela começou, que foi a entrada do pecado na terra. Mas essa profecia ela é muito importante, porque Deus ele está dizendo, olha, virá um descendente. E aqui, em Gênesis, no capítulo 12, nós temos de todas as famílias da terra, nós temos aqui o início de uma direção de qual família esse descendente virá. E ele diz que em Abraão, por essa descendência de Abraão, um dia, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós sabemos, e os autores bíblicos do Novo Testamento vão fazer questão de dizer, tanto lá em Mateus quanto lá em Lucas, que o Senhor Jesus Cristo é descendente de Abraão. E que em Cristo, descendente de Abraão, todas as famílias da terra podem ser benditas. Isso é muito importante. Dá-se uma ênfase grande na nação de Judá. Mas nós não podemos nos esquecer que a nação de Judá, que os judeus, eles são o meio pelo qual viria o Messias, e o Messias dali faria com que todas as nações fossem benditas, fossem abençoadas. Então, depois de Cristo, quando Cristo morre por nós, todos aqueles que passam a ser dele, passam a ser tão benditos quanto os descendentes de Abraão. Isso é uma questão importante. Existem algumas igrejas meio que ainda estão olhando para a nação de Judá, olhando para os judeus como um povo especial. E precisamos olhar, porque são mesmo. Mas nós não podemos olhar e esquecer que a igreja é o povo especial de Deus também. Porque através de Cristo todas as famílias da terra são benditas. Isso é um privilégio para nós, que nós não podemos esquecer. E que nessa era, se o judeu não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Messias, ele está tão condenado quanto qualquer outra nação que não reconhece Jesus como Messias. Deus faz esse convite, Deus chama Abraão, Deus promete bênçãos para Abraão, e o fato que ele se destaca é que ele creu nisso e obedeceu. E lá, voltando para Hebreus então, diz que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Ele sabia que Deus tinha uma herança para ele, que Deus tinha um prêmio para ele, que Deus tinha um presente para ele, que Deus tinha algo melhor do que ele tinha. Ele não sabia o que era, mas só por aquele que o convidou, ele aceitou. Meus irmãos, eu fico pensando na sua realidade. Eu
ao estudar essa passagem, eu vi como é importante para nós esse texto. Porque a realidade de Abraão, ela se repete na nossa vida. Esse princípio, ele continua se repetindo hoje. Porque todos nós temos no nosso coração algo que nós podemos nos apegar. Eu e você podemos ter talvez alguma confiança na nossa família, podemos olhar para o nosso emprego como algo importante, podemos olhar para os nossos filhos como algo da nossa esperança, podemos querer pensar na nossa própria capacidade como algo que nós podemos nos segurar, talvez a sua poupança, a sua conta bancária, talvez os bens que você tem, talvez o fato de você ser de Serra Negra é algo que te traz alguma confiança. Talvez você venha de uma família que é tida, dentro do ponto de vista humano, como uma família importante dentro dessa cidade. Talvez, de alguma forma, isso chama a tua atenção, você confia nisso de alguma forma. E quando Deus ele te oferece o Evangelho, quando Deus ele vem através de Jesus Cristo, querendo abençoar a tua família, você tem um desafio, o desafio de fazer como Abraão, de abrir mão daquilo que você tem como segurança para a sua vida e sair disso e confiar unicamente no Senhor. Esse convite ele continua valendo. Se um dia você aceitou o Evangelho, eu quero dizer para você, fazia parte disso o Evangelho que você recebeu. Você precisa entender isso, que é um aspecto de ser crente, faz parte de ser crente. Soltar todas as amarras humanas, deixar de confiar em qualquer prerrogativa humana e confiar a sua caminhada, a sua peregrinação de vida unicamente a Deus. Irmãos, aqui nós temos um desafio. Você tem um desafio aqui, já nessa parte. Será que você é como Abraão? Será que você entregou o seu coração achando que ainda você tinha alguma segurança? Talvez você entregue o seu coração, mas ainda confia na sua família, ainda confia no seu nome, ainda confia na sua cidade, ainda confia na sua capacidade, talvez ainda confia no seu emprego, na sua conta bancária. Quando Deus chama você, Ele diz, olha, você tem que confiar em mim, porque eu sei o que eu vou fazer com o seu futuro. Senhor, mas o que o Senhor vai fazer com o meu futuro? Eu vou te mostrar. Irmãos, eu lembro na minha vida, quando Deus me chamou, e eu entreguei a minha vida para Ele de verdade. Eu não sabia que um dia Deus estaria me trazendo para a Serra Negra e me colocaria para pastorear a melhor igreja do Brasil. Mas Ele me trouxe para cá. Eu não fazia ideia eu não faço ideia de onde nós vamos parar. Meu irmão, o convite que Deus me fez não é porque eu sou pastor, Ele me fez porque eu sou crente. E esse mesmo convite Deus faz para você hoje. O mesmo convite de fé que Abraão mostrou, Deus ele faz para você. E que para que você possa aceitar o convite do Evangelho, para que a sua família, para que você seja bendito, você precisa confiar unicamente naquele que te convida, em nada mais. Porque nada mais vai poder te segurar. E nada mais é suficiente para fazer com que você vá para o céu. A demonstração de obediência de Abraão. Aqui no versículo 8 já diz que ele obedeceu. Porque ele entendeu que havia uma finalidade de Deus naquele chamado. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele receberia por herança. Irmãos, o chamado ao Evangelho é o mesmo chamado, nós vamos receber uma herança. Mas essa herança não está baseada aqui, irmãos. Essa herança ela não está baseada nas coisas humanas, ela não está baseada na posição que você tem como ser humano. E a mesma perspectiva que Abraão tinha, você e eu precisamos ter. Ele demonstra isso, que a perspectiva dele não estava ligada em coisas materiais, em coisas terrenas, primeiro porque ele peregrinou na terra. Essa palavra de peregrinação ela é importante porque ela nos dá uma ideia de transitoriedade.
Meus irmãos, se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, você precisa entender que você agora passa a ser alguém portadora de uma mensagem, uma pessoa portadora de uma missão, e que essa missão, quem determina é o Senhor, e Ele tem poder e autoridade para mandar você para onde Ele quiser. E não, independente se você é pastor, se você é missionário, se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, Deus tem autoridade para mandar você para onde você quiser. Você tem consciência disso? E que pode ser em Harã, ou na terra de Canaã, ou no Egito, como foi com Abraão, e como é com você, onde você for, você tem que ser um servo de Deus, peregrino ali naquele local, representando a promessa de Deus ali. Será que você tem essa noção? Será que você tem a noção de que aceitar o Evangelho, fazer parte da família de Deus, receber essas bênçãos que Deus tem para você, será que você entende que isso tem a ver com uma transitoriedade? Que não é para você ficar parado, mas é que você e eu estamos em trânsito. Aqui eu preciso fazer um alerta. Assim como tem a ver com Abraão, tem a ver com a minha vida e com a sua também. Se Abraão não saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do pai dele, aconteceria aquilo que Deus prometeu? Isso é uma questão importante. Será que Deus faria aquilo que Ele falou? Ou as bênçãos estavam condicionadas à obediência àquela ordem de sair da terra? Percebe? As bênçãos de Deus estavam condicionadas à obediência àquela ordem. Se Ele falasse, tudo bem, Deus, me abençoa, me multiplica, mas eu não vou sair da minha terra, aconteceria isso? Não aconteceria. Não aconteceria. Porque a ordem de Deus é: eu vou te abençoar na sua peregrinação. Eu vou te abençoar no seu trabalho como servo meu. Eu vou te abençoar porque você é portador dessa promessa que eu tenho para você. Deus não abençoaria Abraão se ele permanecesse naquilo que nós chamamos zona de conforto. A pergunta é: você está disposto a ser abençoado por Deus? Mas para que você seja abençoado por Deus, você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto, seja ela qual for? E entenda que abrir mão da zona do conforto envolve trânsito, envolve essa transitoriedade, envolve esse deslocamento que Deus pode determinar para você. Deixa eu ilustrar isso de uma forma interessante. Você é um servo do Senhor, vamos supor que você é um jovem. Você é o portador das promessas que estão em Jesus Cristo para a sua vida. Você é portador de uma mensagem especial que é o Evangelho. Essa mensagem ela tem poder de abençoar qualquer pessoa que crê nesse Evangelho, amém? Você tem essa mensagem. Deus então te dá a oportunidade de fazer uma faculdade numa outra cidade. Enquanto você vai para essa faculdade, no trânsito dela, e estando lá, enquanto você está assistindo a aula, enquanto você está participando de tudo, você continua sendo portador dessa mensagem. Você continua tendo aquele trabalho de abençoar aquelas pessoas, proclamando de alguma forma, usando alguma estratégia. Você precisa ser portador dessa mensagem onde você está. Perceberam isso? De repente Deus te abençoa com uma promoção. Só que para você ser promovido, você tem que ir para uma outra cidade. Meu irmão, você continua nesse trânsito sendo um servo de Deus. E naquele lugar você tem que ser uma bênção. Naquele lugar você tem que demonstrar que você é portador dessa promessa. Ou até de uma forma diferente. Deus tem chamado você para o ministério. Ele gostaria que você fosse lá para o interior da Bahia. Ele gostaria que você fosse lá para o interior do Piauí. Ou Deus gostaria que você fosse um missionário aqui no bairro do Barrocão. Está disposto a se deslocar, a abrir mão talvez de algumas coisas da sua zona de conforto para fazer isso?
De repente Deus está falando com você, olha, eu quero que você use o seu dinheiro para abençoar essas pessoas. Essa é a tua parte, o teu trânsito. Eu quero que seu dinheiro transite. Ou será que ele fica retido? Qual que é a sua visão? Ele peregrinou na terra. Diz lá que ele peregrinou na terra da promessa, como se ele vivesse numa terra alheia. Interessante isso. É interessante quando ele vai sepultar Sara, e ele vai sepultar ali na caverna de Macpela, e ele pede para comprar. E ele, embora aquela terra, Deus já falou que ia ser dele, ele reconhece que ele está ali de trânsito, e ele fala, eu gostaria de comprar essa parte da terra, e eu gostaria de comprar essa parte que tem essa montanha, que tem essa caverna, e eu gostaria de sepultar Sara ali. Eu gostaria, porque eu sou um peregrino na terra. Abraão era dono daquilo tudo. Ele poderia fazer como Maomé fez, entrando com o exército, matando todo mundo, dizendo é meu, mas ele não fez isso. Ele sabia que aquilo por promessa seria da posteridade dele, mas ele não chega entrando, matando, ele vai lá e compra. E ele diz, eu faço isso porque eu sou peregrino. Percebe a perspectiva de vida dele? Ele podia falar, gente, isso daqui tudo é meu, mas vamos fazer. Não, não. Eu sou peregrino aqui. Quando Jacó vai para o Egito, José, que é então o grande governador do Egito, apresenta Jacó para o faraó. Jacó se apresenta como aquele que vive em peregrinação. Percebe isso? Outra demonstração da transitoriedade é que ele vivia em tendas. Ele fala, vivia habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mais para frente a gente vai olhar um pouquinho a vida de Isaac e a vida de Jacó, como também eles foram exemplos de homens de fé, mas é interessante que eles perceberam a transitoriedade da vida, eles perceberam que eles, como portadores dessa promessa, eles viviam em trânsito, por isso eles viviam em tendas. Meus irmãos, aqui é lógico, eu não quero que todo mundo venda a sua casa e vá viver em barraca. Obviamente não é isso. Mas eu gostaria que nós, como cristãos, como crentes em Jesus, você tivesse essa noção muito clara, que se Deus chamar você para algum lugar, que se Deus quiser que você faça alguma coisa, você deve fazer. Eu quero colocar mais um exemplo desse trânsito da vida. De repente, Deus quer que você continue em Serra Negra, seja ali uma pessoa importante no seu contexto, promova a promessa de Deus ali no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, mas Deus gostaria que o seu filho fosse alguém que trabalhasse para ele. Qual é a sua reação? Quando seu filho falasse, se seu filho falasse para você, mãe, pai, eu tenho sentido coisas, eu tenho percebido coisas, Deus tem falado comigo, eu gostaria, pai, de servir a Deus minha vida toda. Eu gostaria de que todos os segundos, todos os minutos do meu tempo fossem integralmente dedicados ao ministério. E mãe, eu tenho pensado na Arábia Saudita. Você sabe que você não pode entrar lá, né, como missionário. Mãe, mas eu tenho pensado na Arábia Saudita, mãe. O que você vai falar para o seu filho? Você é louco? Está tomando muito sol na cabeça. Pronto, agora vem com essa agora. O que você ia falar para o seu filho? Ou se sua filha chegasse para você, pai, mãe, eu quero dedicar minha vida ao Senhor, eu quero trabalhar para Ele de tempo integral, eu quero servir ao Senhor. Eu tenho pensado Sudão, mãe. Sabe que os crentes estão sendo mortos e queimados dentro das igrejas lá.
Se você olhar isso na internet, você acha, isso está acontecendo hoje, gente. Não estou falando de informação da década passada, do ano passado, estou falando desse ano, desse mês, dessa semana. E aí ela fala para você: mãe, eu estou querendo ir lá para o Sudão. O que você fala? Filha, olha, tu tomou alguma coisa hoje? Qual que seria a tua reação se o seu filho percebesse esse trânsito da vida e que ele é portador de uma mensagem tão importante, ele quer viver só para aquilo? Como que você ia reagir? O fato é que Abraão ensinou isso para Isaac, Isaac ensinou isso para Jacó, Jacó ensinou isso para José, José ensinou isso para Efraim e Manassés. Esse trânsito não é à toa que Deus chama: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles perceberam isso, que somos peregrinos e estrangeiros. A sua fé foi tão importante, essa questão do poder de Deus, de fazer com que as coisas aconteçam, que a sua esposa Sara percebeu esse Deus do esposo. Isso é demonstrado com a concepção de Isaac. Ele diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante, duas coisas aqui básicas: o avançado de sua idade. Só que é interessante quando você vai olhar lá para Gênesis, fala que haviam dois impedimentos para Sara ter filho. Primeiro, ela era estéril. Ela não foi uma mulher fértil que teve filhos, ou não teve filhos, mas ela era fértil e daqui a pouco ela ficou velha, entrou na menô e aí parou. Não, ela já era estéril e agora ela estava idosa. Ou seja, havia uma questão biológica ali, gente, não só cronológica. Mas quando o anjo falou para ela: olha, você vai ser mãe, e quando eu voltar aqui, você vai estar com uma criança no colo, ela achou aquilo engraçado. Por isso que o nome de Isaac é riu-se. Ela riu. E é interessante o relato lá do nascimento de Isaac, que diz: olha, as pessoas vão rir quando ouvirem falar que uma senhora que era estéril agora amamenta um neném que ela gerou e deu à luz. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Mas por quê? Porque ela creu que aquele que prometeu era fiel. Aquele que havia feito a promessa era fiel para cumprir essa promessa. Meu irmão, nós podemos deixar nossa zona de conforto, porque Deus, Ele é fiel. Durante um tempo da minha vida, eu deixei realmente a minha terra. Vocês sabem que eu sou carioca, por isso que eu tenho escapamento na voz. Deixei a casa dos meus pais. Irmãos, eu posso dar o testemunho de que nunca me faltou nada. Estou dizendo que não houve momentos de aperto, que não houve momentos que a gente teve que segurar, mas eu nunca passei fome. E nunca me faltou uma coisa muito importante no coração: alegria e certeza do que o que eu estava fazendo era o certo. Nunca faltou isso. E eu tinha certeza de que, se Deus me chamou, quem convida, paga banquete. Se Deus me chamou, Ele vai me segurar. Eu tenho certeza disso. Sara teve essa perspectiva, e por causa disso, porque ela entendeu que Deus era fiel, Deus deu o poder, interessante essa palavra, né? Dela ser mãe. Por isso também, por causa da fé dessa mulher, de um menos um, porque ele diz aqui, aliás, de um já adormecido.
Gente, há um impedimento muito grande para que esse Isaac tivesse nascido. Mas a fé mudou completamente o contexto. Por isso também aliás, já adormecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Nós temos duas certezas nessa questão da posteridade de Abraão, porque realmente ela é incontável. Algumas pessoas falam, não, ela é contável. Por quê? Bom, vamos fazendo uma pesquisa aí de DNA em todas as pessoas do mundo, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai saber quem tem descendência ali de judaica. Só que o fato é que Abraão não é pai apenas dos judeus, mas ele é pai daqueles que têm fé também. Aí não tem como numerar. Ele é meu pai na fé. Amém? Ele é seu pai na fé também. E é inumerável a descendência dele, daqueles que o admiram, daqueles que seguem o seu exemplo. Versículo 13, irmãos, eu quero encerrar com essa divisão. O autor, ele nem terminou de contar a fé de Abraão, mas ele faz uma pausa aqui. E ele tem um insight importante para nós. E ele vai revelar para nós um segredo importante. Ele faz uma reflexão e, ao mesmo tempo, um desafio para nós. Porque ele diz, todos esses morreram na fé. Que todos esses? Ele não está falando só de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele está falando de Abel, de Enoque, de Noé. Ele para ali, ele está contando, daqui a pouco ele fala, não, todos esses que eu já citei, todos esses homens de Deus, todos esses homens de fé, morreram na fé. Eles morreram dentro dessa esfera da fé, eles morreram continuando acreditando naquilo. Eles morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E ele vai fazer aqui uma reflexão importante. Irmãos, cuidado, porque nós vivemos numa época que ser cristão é muito mais aqui e agora do que lá no porvir. Onde você precisa, na realidade, se ter fé, é se grudar ainda mais às coisas materiais. Existe igreja pregando isso, quer ter fé? Tenha fé, entregue aqui sua oferta, que tu vai ter o teu apartamento, vai ter teu carro novo, tua mulher nova, vai ter tudo isso. Essa não é a fé desses homens de Deus que nós temos estudado. A fé desses homens de Deus está ligada com verdades muito mais profundas, especiais e espirituais, que afetam as físicas sim, mas que apontam para o que vai acontecer no porvir. Ser cristão de verdade, irmão, não está ligado apenas a uma qualidade de vida agora, mas está ligado ao meu destino, está ligado ao meu futuro, está ligado a como eu vou olhar para a vida. Isso aconteceu com Abel, com Enoque, com Noé. Todos eles entendiam que Deus tinha um projeto para a humanidade. Meu irmão, cuidado, porque você pode ter, durante a sua vida, passado por igrejas que faziam com que os crentes olhassem só para o hoje, para o bolso, para o dinheiro, para o mês. Meus irmãos, o Evangelho, ele olha para frente, olha para o futuro, ele olha para o redor, pessoas perdidas. Ele olha para um Deus que voltará e julgará todos. O Evangelho verdadeiro olha que o que eu tenho hoje, ele é passageiro e ele é para ser usado para a glória de Deus, para a expansão do seu reino na terra. Meus irmãos, o Evangelho hoje só olha para o umbigo. Esse não é o Evangelho de Deus, essa não é a promessa que o Senhor fez. A promessa que o Senhor fez é olhar para frente, olhar para cima, perceber quem está do lado, olhar para os perdidos e entender que nós somos portadores de uma mensagem que pode alterar a existência dessas pessoas. Nós não podemos esquecer, irmãos, que somos peregrinos, como todos esses homens.
se você é crente de verdade, se você algum dia se entregou ao Senhor Jesus Cristo, você é portador das bênçãos dele, mas você também precisa viver como esses homens, entendendo que você não pode se apegar à sua zona de conforto, você não pode confiar nessas coisas, e que você está aqui como peregrino e forasteiro. Esses homens perceberam isso, e viveram assim, peregrinos sobre a terra. E sabe também por que nós temos que viver como peregrinos? Ele vai dizer que eles viveram, sabe por quê que aqueles homens viveram assim? Porque os que falam, que entendem que são peregrinos e forasteiros, eles estão procurando uma pátria. Se eu entendo, olha, tudo bem, eu até nasci aqui, mas eu não sou daqui, é porque a minha pátria está em outro lugar, concorda? Esses homens percebiam isso. E eles falam isso, que essa percepção de que eles não são daqui, não é uma coisa muito simples e fácil. Não era simples e fácil para Abraão, quando ele era perseguido, quando ele passava por dificuldades, quando ele era pressionado. Ele falava que ele nunca pensou em voltar para outra pátria dele, para a pátria velha, que não era mais. Na verdade, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam até a oportunidade de voltar. Irmãos, Abraão era um homem muito rico. Ele tinha condições financeiras de bancar a viagem dele de volta para Ur dos Caldeus, mas ele nunca fez isso, ele morreu como peregrino. Meu irmão, toma muito cuidado, porque na hora da pressão, pode passar pela sua cabeça, puxa vida, como passou pela cabeça do povo quando saiu do Egito, como era bom o Egito, as cebolas, os pepinos, olha o que os caras estão lembrando. Só aquilo que não é bom para digerir. Como era bom as chibatadas que eu levava. Será que na sua peregrinação, uma vez que você aceitou, às vezes você não olha? Eu tenho certeza que pode ter passado isso, ou pode estar passando isso no seu coração. Como era boa a vida antes de eu ser crente, porque lá eu podia falar mal dos outros, lá eu podia mentir, lá eu podia trabalhar no domingo, lá eu podia viver do jeito que eu queria. Como era bom minha vida lá, na minha zona de conforto. Talvez você se sinta, talvez em algum momento pressionado, tentado, como eu tenho vontade de sair da igreja, ser da igreja é muito chato, tem aquele pastor, cara chato, que quer que eu vá para a igreja toda hora, quer que eu ande assim, homem, como era bom quando eu não era crente, que não tinha aquele chato lá para ficar me perturbando. Cuidado, gente, porque você pode ficar muito bem lá na sua zona de conforto, mas você nunca vai experimentar o relacionamento com Deus, e nunca vai experimentar essa grande realização da promessa de Deus que eles aguardavam. E que realização é essa? O que eles aspiravam? Qual que era a motivação deles quando eles passavam por diferença, por dor, por dificuldade, por pressão, por perseguição? Qual que era a motivação deles? A motivação deles está lá no versículo 16. Eles aspiravam uma pátria superior. Olha, ser de Serra Negra é muito legal, mas tem uma pátria melhor. A pátria celestial. Por terem, essa é a motivação de Abraão, essa era a motivação de Abel, essa é a motivação de Enoque, essa é a motivação de Noé, essa é a motivação de todos os homens de Deus, de todos os heróis da fé. A motivação deles
é que havia a promessa de uma pátria celestial, que um dia eles receberiam. Meu irmão, essa tem que ser a tua esperança. Muitas igrejas estão pregando, vem aqui porque a promessa de Deus é para tu comer do melhor da terra. Eu não estou nem aí para o melhor dessa terra, eu quero o melhor daquela terra lá. Meu irmão, se eu não tiver o carro novo, o carro zero, se eu não morar naquele apartamento, naquela casa, olha, eu não estou nem aí, cara, eu quero aquela pátria celestial. Mas não só isso. Gente, esse texto marcou tanto a minha vida, esse versículo 16. Por terem escolhido a pátria celeste, por eles terem tomado a decisão de abrirem mão de tudo aquilo que eles podiam se segurar, porque eles confiaram em Deus. Deus não se envergonha deles. Eu fico imaginando, Deus teria toda a vergonha de dizer, o Charles, ele é meu filho. Não, cara, é muito bom, mas foi o melhor que deu para fazer aí, né? Deus, ele não se envergonha de mim, porque um dia eu tomei essa decisão. Ele não se envergonha de dizer que eu sou dele. Deus não se envergonha deles. E você vai ver isso, Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Charles. Deus não se envergonha de mim. E se você algum dia abriu mão da sua zona de conforto, está vivendo do jeito que Deus quer, está entendendo que você é um peregrino e forasteiro, Deus não tem vergonha de você, meu irmão. Gente, isso é até melhor do que a pátria celeste. É até melhor. Deus não tem vergonha de ser chamado do seu Deus. E Ele prova que Ele não tem vergonha, porque lhes preparou uma pátria. Nos preparou a nova Jerusalém. Nos preparou um novo céu, uma nova terra. Isso virá. E todos aqueles que são dele vão morar lá. Meu irmão, essa tem que ser a tua esperança. Por que você tem que servir a Deus? Por que você tem que abrir mão da sua zona de conforto? Por que você tem que entender que há trânsito, que você não pode ficar enfincado aqui? É interessante aqui, porque ele vai dizer que eles estavam procurando, no versículo 10, a cidade que tem fundamentos. É interessante porque ele vai dizer, vai fazer um contraste. Hoje, meu irmão, a gente vive em qualquer cidade e a gente não precisa fazer fundamento muito sólido onde a gente vai morar, não. Ele está contrastando uma cidade, uma casa com fundamento, uma cidade com fundamento, com uma tribo de tendas. A tenda não tem fundamento, porque tu tem que desarmar e ir para algum lugar. Meu irmão, hoje você tem que entender que você não está morando na cidade, que a sua casa, sua moradia não é para ter fundamentos, sapatas para o resto da vida, que não é para você criar raízes, que a nossa promessa, onde a gente vai fundamentar realmente a nossa vida e vai viver para sempre, é lá no céu. Deus não só se envergonha, não se envergonha de dizer que é seu Deus, como Ele também já preparou uma cidade que vai ser perpétua, definitiva, para sempre, para toda a eternidade para você. Tá bom para você isso? Vale a pena ou não? Meu irmão, hoje eu estava falando com os jovens sobre isso. Talvez a gente vive num momento onde os jovens são encorajados a pensar muito no hoje, no dinheiro, naquilo que eles vão ter. Meus irmãos, a gente tem que ter esse cuidado para estudar,
A gente precisa se preparar, ser bom tecnicamente, isso é muito legal. Mas nós não podemos viver, esquecer da perspectiva que é a pátria celestial, não é essa aqui não. E sabe o que eu estou achando que está acontecendo? O diabo está querendo dar green card para todo mundo. Olha, cara, fica aqui com a gente, tá nosso amigo, ó, vai querer pregar essa mensagem, isso daí, cara, vai acabar com o nosso esquema aqui. Fica aqui, mora com a gente, ó, vamos ser amigos, fica numa boa aqui, mas não fica falando muito não. Ó, você é do nosso aqui, ó. E daqui a pouco você percebe a igreja sem aquela palavra proclamadora, contundente, sem aquela palavra de denúncia contra o pecado. Fica aquela igreja meio que no meio do pecado, lá está o pecado, está aquele fedor no meio da igreja, e não, estamos aí, que beleza. Meus irmãos, o verdadeiro mover do Espírito é aquele que nos move para fora da zona de conforto, para poder ir até as pessoas e salvar elas do inferno. O verdadeiro mover do Espírito é esse, porque Atos 1:8 diz para nós: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas. Esse é o mover do Espírito Santo, para eu poder testemunhar de verdade do Evangelho de Jesus. E lembrar as pessoas que esse tempo aqui ele vai acabar, e que a minha pátria é a que está lá no céu, não é essa aqui agora não. E mesmo assim, se for da vontade de Deus, Ele ainda pode nos abençoar aqui, se Ele quiser. Meus irmãos, não se iludam com o Evangelho que te dá uma ênfase muito grande para a sua vida aqui. E tem pessoas que estão gastando toda a sua capacidade, todos os seus recursos, em ter mais dinheiro, em ter mais bens, em poder crescer o seu reino pessoal. E estão se esquecendo de que eles tinham que olhar lá para o futuro, lá para o céu, para a nossa pátria. O Senhor Jesus Cristo disse que Abraão, um dia, ele teve uma visão. Diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão um dia contemplou pela fé a vinda do Messias e o que ele faria na terra. E diz que Abraão se alegrou. Não diz que Abraão se alegrou porque ele teve ali um rebanho aumentado, ouro que multiplicado. Diz que o que trouxe alegria a Abraão é que um dia o Senhor Jesus Cristo viria e cumpriria o que ele disse que cumpriria, que o Messias faria aquilo que ele fez. Jesus falou: ele viu o meu dia e se alegrou. Meu irmão, será que você é crente mesmo? Será que você está junto aqui de algumas pessoas que têm essa perspectiva? Mas será que você não está doido para voltar para a tua terra? Para aquela pátria velha? Ontem os jovens ouviram sobre o Salmo de Asaf, o 73, ele olhando ali os ímpios. Poxa, esses ímpios só se dão bem. Cara, olha o fim deles. Talvez você fique olhando, puxa vida, eu podia estar em algum lugar melhor. Meu irmão, não tem lugar melhor do que esse que você está agora. Protegido no povo de Deus, indo todo mundo junto para a pátria celestial. Você é realmente peregrino? Você é realmente forasteiro ou você é daqui? Nesse ponto, meu irmão, eu não quero desrespeitar ninguém. Ser de Serra Negra não tem a menor importância. Não vale de nada ser de Serra Negra. O que vale é se você é lá de cima. E quando a gente percebe que nós precisamos ser cidadãos do céu, que a nossa pátria está lá, que os nossos alvos precisam ser aqueles lá, nós vamos cumprir aquilo que nós vimos na vida desses homens, e que o Senhor Jesus Cristo repetiu: nós vamos querer as coisas do alto, e não as da terra.
Nós vamos almejar e investir naquilo que é celeste e não naquilo que é da terra. Investir naquilo que é invisível e não naquilo que nós vemos. Meu irmão, muito cuidado. Porque o diabo já entrou em um monte de igreja. E agora muitos pastores já estão papagaiando aquilo que o diabo gostaria que eles pregassem. Dizendo, ó, para de olhar para cima, para de olhar para o lado, olha para você, olha para o teu bolso, olha para o teu dinheiro, olha para a tua prosperidade. Ó, esse povo aí deixa quieto, olha para você. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que esses pregadores, eles não adoram a Deus, eles adoram o próprio ventre. E que um dia eles serão desmascarados. Meu irmão, aqui a gente vai pregar o evangelho de verdade. O evangelho de verdade é esse, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e começa a caminhar para a Nova Jerusalém. Porque lá é o nosso destino final. E enquanto você está caminhando, tenta levar o maior número de pessoas junto contigo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso desejo. E a nossa perspectiva está lá. O nosso tesouro está lá. Nosso bem maior está lá. Os nossos alvos, os nossos projetos estão lá. Meu irmão, olha, eu oro todo dia pela Susan e pela Kelly. Quero que elas sejam boas profissionais. Quero que elas casem com homens de Deus, com bons rapazes. Mas o nosso desejo maior é que elas sejam servas fiéis do Senhor. Onde Deus mandar elas. Não tenho nenhum desejo no coração que elas sejam ricas, ou que elas casem com um cara rico, ou que elas sejam pessoas assim da alta sociedade. Tenho o menor desejo. Eu só quero que elas estejam lá no céu, alegres pelo que elas fizeram enquanto viveram. É esse o meu desejo para a vida delas. Meu irmão, qual que é o desejo para a tua família, para a tua vida, para os teus filhos? Ou para o teu casamento, ou para o teu namoro? Vocês que vão casar um dia, diga amém. Isso. Então, o desejo de Deus para você é pensar nisso. O que você vai fazer com a tua família? Qual que é o seu desejo? Meu irmão, essa terra vai passar, meu irmão. Quanto tempo você vai trabalhar? Quanto tempo de vida você vai ter? Abel teve poucos anos e foi tão especial, né? Eu quero te desafiar, meu irmão, nessa noite. Talvez você percebeu, olha, Senhor, eu fiz como o povo do Egito. Eu saí do Egito em 4 dias, mas eu carreguei o Egito comigo no meu coração. Talvez você fez isso. Demorou 40 anos para tirar o Egito do coração do povo judeu. 4 dias para tirar ele do Egito, mas 40 anos para tirar o Egito deles. O que tem ainda de terreno no seu coração? Qual que é a sua zona de conforto? O que você tem se apegado? Por que você ainda não é um peregrino de verdade na mão de Deus? Eu gostaria que você tivesse um tempo de reflexão. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Hoje é um dia de decisão. Talvez você tenha olhado lá, puxa, eu quero voltar para minha pátria velha. Lá era tão bom, quando eu podia pecar à vontade. Abraão hoje nos dá uma lição. Meu irmão, abra a mão disso. Eu quero fazer um desafio especial para você hoje. Enquanto você ora, eu gostaria que você me ouvisse. O desafio para você hoje é que hoje você tome uma decisão. Se você ainda não tomou, que hoje você comece a entender, colocar diante de Deus, Senhor, eu sou um peregrino. Gostaria que você tomasse essa decisão hoje. Senhor, eu entendi. Minha pátria não é aqui. O meu destino final não é aqui. Eu sou um peregrino. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que a minha perspectiva seja o céu. Talvez você já fez isso. Hoje eu quero que você reforce isso que você já fez. Se hoje, com muita seriedade diante de Deus, eu quero que você tome essa decisão com base
na razão. Se você quer realmente dizer para o Senhor, eu sou um peregrino, os meus alvos precisam ser os teus, eu vou mudar, eu quero viver isso, eu peço que você solenemente se coloque de pé. Solenemente. Não é porque o teu amigo está levantando, não é porque o pessoal está fazendo. Continua em oração. Mas coloque-se de pé. Senhor, eu quero ser um peregrino. Que seja uma decisão muito séria do seu coração. Talvez você já tomou essa decisão. Você quer reafirmar essa decisão? Coloque-se de pé também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, Senhor. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor aceite a nossa postura. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor não se envergonha de nós, não se envergonha daqueles que um dia se posicionaram assim. Ó Deus, leva-nos para onde o Senhor quer. Faz-nos em nós aquilo que o Senhor quiser. Tem misericórdia de nós. Que possamos viver de verdade o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E sermos realmente filhos de Abraão, peregrinos e estrangeiros nessa terra. Ó Deus, ajuda-nos a ter os alvos do Senhor. Os alvos que têm como valor as coisas celestiais e não as materiais. Ajuda-nos nesse sentido. E abençoa teu povo que hoje se posiciona. Honra a decisão de cada um. Ó Deus, dá-nos a oportunidade durante essa semana de podermos viver isso, de aplicarmos aquilo que o Senhor tem nos dado e que possamos ter o céu como nosso desejo maior. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meu irmão, que você tenha essa decisão muito séria na sua vida, tá certo? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser com você. Se você é dele, né? Ele tem essa autoridade. Pensa nisso com carinho. E se você se começar a ter algum incômodo de Deus em direção ao ministério, a servir mais o Senhor, me procura rápido. Tá certo? Se Deus estiver te chamando para alguma coisa específica, me procura rápido. Porque a gente tem direção para você. Amém? Quero agradecer os irmãos que nos visitaram. Muito bom ter vocês aqui. Também o pessoal que nos assistiu pela internet. Que Deus abençoe com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe. Também os irmãos pediram, eu quero dizer para você não sair correndo, para você ter um tempo de comunhão. Hoje, nosso irmão vai preparar um lanche um pouco mais diferenciado para a gente poder ter um pouco mais, uma desculpa maior da gente ficar conversando. E todo investimento que você faz na cantina, esse investimento ele é totalmente direcionado para missões, tá certo? Então, quando você compra um lanche, você está investindo no trabalho missionário, na vida dos seminaristas também. Então é um investimento que você faz. Tá certo? Você dá uma oferta e em troca você ganha um lanche. Tá bom? Deus abençoe. Pessoal, o Cacá me fez um aviso aqui importante. O Leandro precisa de uma carona para Amparo, para ir buscar o carro lá. De lá ele vai para Atibaia. Se alguém puder dar essa carona para ele, procura ele, por favor. Tá bom? Quem puder levá-lo lá. Obrigado.